Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Nós vamos iniciar umas resenhas sobre os livros lançados por nós ao longo destes mais de 50 anos de mediunidade. O livro carro-chefe da editora Espírita Radu, o mais conhecido de adultos, é este, O Confidências de um Inconfidente. Desde 1975, nós sabíamos que o nosso orientador espiritual era Tomás Antônio Gonzaga e havíamos lhe perguntado se ele participara do movimento da Inconfidência Mineira, mas ele disse que não tocaria o assunto de forma alguma para satisfazer a minha curiosidade e somente o faria quando fosse feito de modo a alcançar o maior número de pessoas e envolver o maior número de brasileiros. Deste modo, quando nós estávamos orando no dia 29 de abril de 1979, Tomás nos apareceu e, tendo já dado a primeira parte do livro A Moça da Ilha, que na ocasião nós imaginávamos que estava concluído, ele disse que iria começar um novo livro e que o título era Confidências de um Inconfidente. O título por si só já nos levava a saber que ele participara do movimento, mas não me deixou de forma alguma fazer perguntas ou elucubrações a respeito e já me transportou através do tempo e do espaço no dia 19 de julho de 1720, quando Felipe dos Santos Freire fora condenado à morte atrás do prédio da Câmara e Cadeia pelo Conde de Assumar. Nós começamos então a receber os livros, a história, semanalmente. Era muito diferente de tudo aquilo que a gente vinha fazendo até então. No início, nós víamos os exércitos de Joana d'Arc caminhando, depois 3 tripés com ervas que traziam um odor característico ao ambiente. Em seguida, as cenas nos eram mostradas de uma forma muda, mas captando toda a intensidade emocional da mesma. Somente na sequência é que, depois de me colocar 2 cuias de barro na mão com líquido, ele começava a escrever o texto. Então, este livro, quando foi lançado, nós recebemos de 21 de abril de 1979 a 21 de abril de 1980. E tivemos que ir até Ouro Preto, a pedido dele, para acontecerem alguns fenômenos na casa de José Antônio Coelho Maciel, quando ele envolveu o dono da casa e conversou comigo, porque eu estava segurando o livro e não entregara à editora cultural Edicel. Depois disso, meu esposo e meu pai é que foram à cata de uma editora, tendo lido o livro e achando que era muito oportuno que fosse lançado. Então, o livro fala sobre o movimento da Inconfidência Mineira, um dos movimentos mais conhecidos, mais discutidos na história do Brasil. E é um dos movimentos que também tem um envolvimento espiritual, porque foi gerado primeiro no plano espiritual, antes mesmo do reencarne dos seus artífices, e demonstra a figura ímpar de Tiradentes e de seus companheiros e seus ideais. Também mostra o lirismo, o romantismo entre Marília e Dirceu, e a magnífica figura do escultor e arquiteto Francisco Antônio Lisboa, o nosso querido Aleijadinho. Quando lançamos o livro, eu disse que ninguém iria comprá-lo, porque todo mundo sabia o final, Tiradentes morria no final. E o Tomás me respondeu que esse livro não estava só restrito aos centros espíritas, mas que ele adentraria as universidades. Eu não acreditei, mas ele foi um dos livros nossos citado em defesa de tese com nota 10 de mestrado,
por Thaís Montenegro Chinelato, na USP, na Universidade de Lyon, através de François de Laplantine e Marion Aubry. Em Portugal, como fonte de consulta por professores da PUC, em livros da historiografia oficial, do Fundamental e Curso Médio, Alceu Pazinato e Maria Lina Senise, em defesas de tese de Nádia Marcondes e também de outros historiadores. Vocês encontrarão aqui coisas que jamais verão em nenhum outro livro sobre a história do Brasil. O próximo livro é A Moça da Ilha.